18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que vem aí acompanhando a melhor programação de Manaus, Mix FM, o melhor mix do Brasil. Agora começando mais uma edição do programa 18 horas. Sejam bem-vindos, continue aí em 100,7. Não é isso, Karime Leão? Vamos juntos com você até às 7. É mais uma edição do 18 horas, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. E aquele boa noite especial para a galera que nos acompanha aí no YouTube e também no Instagram, através do @18horasnews. Muito boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Presidente Bolsonaro participou em Manaus da Marcha para Jesus. Bolsonaro foi aplaudido e recebeu o apoio do público. Já Wilson Lima foi vaiado e chamado de assassino aos gritos pelo público. Grupo da Polícia Civil cobra o pagamento de direitos trabalhistas do governo do Amazonas. Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, foi nomeado novo cardeal da Igreja Católica pelo Papa Francisco. Agora 6:02, boa noite. Você está em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas para você, a notícia e informação, hein? Nós vamos até às 7 com você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Manaus este sábado, dia 28. Além de se reunir com autoridades e religiosos, ele visitou o Comando Militar da Amazônia e participou do evento Marcha para Jesus. Durante a caminhada até o sambódromo local do evento, teve manifestações a favor do presidente e também pessoas com cartazes em apoio à Zona Franca de Manaus. Exatamente. Já no sambódromo, Bolsonaro discursou e foi muito aplaudido pelos apoiadores. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, que também participou do evento, passou por outro vexame e foi duramente vaiado por centenas de pessoas. Além das vaias, o público também fez sinais de negativo, com o polegar apontado para baixo, mostrando a insatisfação com o atual governo. Karime, o governador do Amazonas foi hostilizado pelo público na Marcha para Jesus. Não tem outra palavra. O fato foi vergonhoso porque, além das vaias, ele foi chamado de assassino aos gritos pelo público. Realmente uma situação aí, né? Vexatória, Karime. Bom, as vaias foram tantas que o Wilson Lima teve que encurtar o discurso. Falou muito rapidinho, tá? E se limitou a agradecer ao compromisso do presidente Jair Bolsonaro com o estado do Amazonas. E a repórter Odineia Araújo tem os detalhes pra gente. A Marcha para Jesus estava há 2 anos sem acontecer por causa da pandemia da Covid-19. O retorno do maior evento religioso foi no último sábado e contou com uma média de 100 mil pessoas, de acordo com estimativas da Polícia Militar. 300 mil a menos que a expectativa dos organizadores, a ordem dos ministros do Evangelho. Mas o fato que mais chamou a atenção no evento foi a recepção dos amazonenses ao governador Wilson Lima. Ao ser chamado pelo cerimonialista para discursar, o governador do estado foi vaiado e recebido com polegares para baixo pelo público presente ao sambódromo. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, o povo de Deus mostra sua força no estado do Amazonas. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele, pela vida ao Amazonas. É importante a sua vida, porque demonstra o compromisso que o senhor tem com o nosso estado. Quero cumprimentar também o pastor Valdiberto, todas as lideranças religiosas e cumprimentar cada um de vocês que estão aqui e que têm um propósito nessa marcha para Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Com a hostilidade do público, Wilson Lima teve de abreviar o discurso, que durou apenas 42 segundos. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, chegou a se levantar e pedir ao público para não vaiar o governador. Pela vinda ao Amazonas, é importante a sua vinda, porque demonstra o compromisso que o senhor tem com o nosso estado. Sem conseguir conter a manifestação do público, o prefeito desistiu e o governador Wilson Lima fez todo o seu breve discurso sob vaias e até gritos de assassino.
Os gritos de assassino possivelmente remetem às mortes por asfixia e colapso na saúde do Estado durante as 2 ondas da Covid em 2020 e 2021, além das denúncias de corrupção e compra superfaturada de ventiladores pulmonares que levaram Wilson Lima à condição de réu junto ao Superior Tribunal de Justiça, acusado de chefiar uma organização criminosa montada para desviar dinheiro da saúde durante a pandemia da Covid-19. A hostilidade ao governador Wilson Lima entre o público evangélico, que normalmente é mais contido e não costuma fazer manifestações, para o diretor-presidente da empresa Action Pesquisas de Mercado, Afrânio Soares, revela um comportamento antagônico dos evangélicos no estado. Gostam de Bolsonaro, mas rejeitam seu aliado político Wilson Lima. O governador Wilson Lima tem uma rejeição histórica alta em Manaus. E a população demonstrou, de certa forma, isso, pelo menos a população evangélica, demonstrou que tem uma tolerância menor aí quanto ao governador. E mesmo tendo uma simpatia bem efusiva aí ao presidente, não foi suficiente para tratar, digamos assim, o governador com essa mesma simpatia. Na avaliação do especialista em pesquisa eleitoral, o Wilson Lima vai ter que fazer muitas alianças para tentar reverter a alta rejeição entre os eleitores. Com uma rejeição alta, você tem certas limitações para conseguir crescer na intenção de voto. E uma coisa é inversamente proporcional à outra. Quanto mais alto é a rejeição, maior a dificuldade de subir na intenção. Então, essa é uma das questões que o governador certamente vai ter que lidar aí durante a campanha. Como não conseguiu falar por causa das vaias do público, o governador Wilson Lima distribuiu nota na Marcha para Jesus, dizendo que ele foi contra o fechamento de templos evangélicos durante a pandemia. É bom que se diga que a falta de rigor no protocolo sanitário por parte da população e principalmente do governo do estado foi uma das principais causas do colapso no sistema de saúde do estado por 2 vezes em menos de 8 meses, levando a mortes por desassistência e asfixia nos leitos de hospitais do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Zona Franca de Manaus jamais será atingida pelo seu governo e que a redução de impostos é benéfica para todo o país. O presidente Bolsonaro publicou decretos que reduziram o IPI em todo o país, incluindo as empresas da Zona Franca de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, e esse assunto a gente já discutiu, já falou, já entrevistou e a gente sabe que é prejudicial sim para a Zona Franca de Manaus e, como consequência, para toda a economia do estado do Amazonas. Políticos e lideranças e empresárias do estado afirmam que essas reduções afetam sim gravemente a competitividade da Zona Franca de Manaus. Agora, polêmicas à parte, o fato que marcou realmente esse evento foi a vaia do público para o governador Wilson Lima. Foi um contraste que todo mundo viu. O apoio do público para o presidente e a rejeição quase unânime contra o Wilson Lima. Karine Leão, imagina aí, foi no mínimo vergonhoso. O Wilson Lima precisou terminar antes o discurso dele rapidinho, né? Muita vaia, não tem como, é impossível. Imagina o presidente, os apoiadores do presidente assistindo essa vaia toda e essa rejeição contra o Wilson Lima, né? Pois é, Carlão, é complicado, vergonhoso mesmo. E ainda teve as imagens que a gente, né, quem depois assistir pelo YouTube, pelo Instagram, pode ver as imagens do prefeito tentando acalmar para o governador poder falar, mas não conseguiu, nada disso, não teve jeito. A nossa equipe conversou com outras pessoas, com um cidadão comum, né, para saber a análise que eles fizeram sobre isso, sobre essa vaia. Vamos ouvir o que a pedagoga Sandra Aguiar falou. Eu acredito que as vaias vieram por usarem o evento de forma política. No momento que utiliza a igreja para esse fim, o povo mostra insatisfação. E no caso do Wilson Lima, tem muita gente insatisfeito, né? O povo,
principalmente com várias situações que ocorreram durante a pandemia. Você está ouvindo 18 horas. Karime, para alguns, inclusive, o evento político virou palanque, sim. Vamos ouvir a designer Suelen Fonseca. Todo ano de eleição é isso. Esse atual governo tem utilizado de tudo para aparecer. Acredito que seja por eles estarem abaixo nas pesquisas. Eu, pessoalmente, se estivesse lá, também teria vaiado. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, nem com a máquina do governo, Wilson Lima consegue reverter a alta rejeição dos eleitores. É o povo reclamando que falta tudo nessa gestão. É a manifestação genuína, verdadeira do cidadão que paga imposto, que trabalha e não vê o dinheiro público sendo investido no bem de todos, no bem da população. É a manifestação ao vivo e a cores, né, Karime? Para todo mundo ver. O protesto é o basta do povo para essa gestão que gasta milhões em propaganda, mas que deixa aí outras áreas abandonadas à deriva. Setores importantíssimos como educação, segurança e a saúde. A gestão de Wilson Lima está devendo direitos trabalhistas para profissionais, incluindo educação, na segurança pública e na saúde. E justo da saúde, né, Carlão? Que foi muito comprometida, que foi muito... Situação, né? Exato, durante a pandemia, foi a que salvou a gente, foram os profissionais que salvaram a gente. E nessa gestão foram os profissionais muito maltratados, né? Isso dito por eles mesmos, pelos representantes da categoria da saúde. Se não fossem eles, Karime, o estrago teria sido bem pior. Muito pior. Todo mundo lembra o Janeiro Negro de 2021, quando as pessoas morreram por falta de oxigênio dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do estado. E a dona de casa, Marilane Oliveira, lembrou disso. Vamos ouvir. O povo amazonense não esqueceu os cenários que se instaurou em Manaus durante a crise do oxigênio em 2021. Nem dos dias de angústia, onde as pessoas assistiram seus familiares, parentes e amigos morrerem sem nada poder fazer. Uma crise que foi anunciada com antecedência, mas que foi ignorada por parte do nosso governador. E apesar de dizerem que o povo tem memória curta, não acredito que desta vez vá ser o caso, porque muitas vidas foram perdidas durante essa pandemia e especialmente naqueles dias de janeiro, onde se instaurou a crise do oxigênio e nada foi feito por parte do nosso governador. Então, não acredito que o povo vá deixar barato. Você está ouvindo 18 horas. Com certeza não vai deixar barato. O povo não esqueceu e nem vai esquecer essa tragédia que o Amazonas passou na pandemia. Foi realmente muito complicado. Foi assustador, inclusive. O resultado está aí, traduzido em vaias. O apresentador Francisco Oliveira, o aposentado Francisco Oliveira, explicou para nossa equipe o motivo das vaias e mandou, inclusive, um recado especial para o governador Wilson Lima. Vamos ouvi-lo. Senhor governador, essas vaias foi pela sua má administração. O povo do Amazonas depositou esperança no Senhor. E a primeira coisa que o Senhor fez numa tremenda crise da saúde foi entrar na corrupção, foi superfaturar as coisas que precisava para os hospitais. E uma das piores coisas foi a crise de oxigênio no estado do Amazonas, onde morreu milhares de pessoas, morreu muita gente, parentes, amigos morreram. E o senhor queria o quê? O povo do Amazonas não aguenta mais esse tipo de governante, esse tipo de mau administrador do dinheiro do povo. Por isso essa vaia, governador. O senhor não foi vaiado à toa, foi vaiado pela sua má administração, pelo seu mau comportamento no governo do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. É isso aí, o povo do Amazonas é sábio, é um povo honesto e mandou recado direto. A gente acompanhou direto e claro para o governador com as vaias. Não é para menos, o governador Wilson Lima é réu no processo sobre a compra superfaturada dos ventiladores pulmonares no Superior Tribunal de Justiça. Karime, Wilson Lima é acusado pelo Ministério Público Federal pelos vários crimes, como peculato, fraude à licitação e de ser chefe de uma organização criminosa no estado do Amazonas. 18 horas.
Agora, 6 horas e 15 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Já começamos falando sobre eleições 2022, porque temos nova pesquisa eleitoral. Conta pra gente os números, tem novidade nessa pesquisa. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. A semana começa com a pesquisa da FSB Comunicação e BTG Pactual, que tem um índice elevado de confiabilidade e também de credibilidade entre os comitês de campanha, viu? A pesquisa estimulada aponta o seguinte: no cenário do primeiro turno, em que sem o João Dória na disputa, Lula agora tem 46% das intenções de voto. Bolsonaro tem 32%. Ciro Gomes 9% e Simone Tebet tem 2%. Com a saída de João Dória, Karime, Lula saiu em disparada, ampliando a vantagem dele sobre Bolsonaro. Ou seja, os votos de João Dória, ou pelo menos a maioria deles, foi para a conta do ex-presidente Lula, da mesma forma como foram os votos de Sérgio Moro para Bolsonaro. Na pesquisa espontânea, em primeiro turno, Lula tem 48%, Bolsonaro tem 29%, diferença aí, portanto, de 11 pontos percentuais. No segundo turno, Lula venceria com 54% das intenções de voto e Bolsonaro tem 35% dos votos. Já o grupo da terceira via, Karime, segue pequeno e fragmentado ainda, totalizando 13% das intenções de voto, segundo a pesquisa da FSB. Agora, com relação à rejeição, Bolsonaro ainda lidera, com 59% dos entrevistados, segundo os entrevistados, né? Em segundo lugar aparece Ciro Gomes, com 49%, ou seja, Karime e Carlão, depois que saiu João Dória, Ciro Gomes subiu em número em rejeição, né? E em terceiro lugar aparece Lula com 43% de rejeição. Resumindo, Karime, a pesquisa FSB aponta para a migração dos votos de João Dória para Lula, aí, como eu falei, a exemplo do que aconteceu Sérgio Moro / Bolsonaro, e o enfraquecimento ainda maior da terceira via, que tinha 17% e agora tem 13%, indicando aí um cenário polarizado e uma eleição plebiscitária. E alguns analistas políticos, eles estão usando essa pesquisa para também indicar uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Também seguindo o resultado de semana passada da pesquisa Datafolha. Mas a diferença aí não passa de 20 pontos, então é arriscado dizer que essa pesquisa aponta que há uma vitória, concretamente uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Agora vamos falar do dia a dia político, né, Karime? E o destaque de hoje, com certeza, é a repercussão do caso Genivaldo, que foi morto por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na semana passada. A Polícia Federal investiga o caso, né, e já afastou os policiais rodoviários federais que participaram da ocorrência que resultou na morte de Genivaldo. Hoje, o presidente Bolsonaro falou pela primeira vez sobre o assunto. Nessa coletiva de imprensa, ele foi provocado por um repórter e ele mandou essa resposta, para dizer, no mínimo ofensiva, que a gente vai ouvir agora. Vamos de acordo com o órgão competente. No caso, você cita um órgão, né? Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, que já teria afastado os 5 servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A Justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem. Como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Você está ouvindo 18 Horas. Essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do caso da morte, né, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Já se fala em assassinato, né, Cadu? Sim, exatamente, Karime.
Já se fala em assassinato, né? Mas o que nos impressiona até agora, que já se passam 5 dias da morte de Genivaldo e nenhum dos policiais rodoviários federais que participaram dessa ocorrência foi preso. Ninguém foi preso até o momento. Num país sério, a gente, com certeza, esses policiais não seriam afastados, seriam presos preventivamente, porque as imagens que circulam nas redes sociais mostram claramente que eles mataram por asfixia. Agora, o presidente Bolsonaro não mostrou sensibilidade, não mostrou respeito à família de Genivaldo, chamando Genivaldo de bandido. Vale ressaltar, Genivaldo, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal porque ele estava trafegando pela via sem capacete. Na abordagem ele ficou nervoso, ele mostrou os remédios dele de tratamento da esquizofrenia, ficou nervoso e aí ele foi contido pelos policiais rodoviários federais que usaram bombas de gás lacrimogêneo, o que eles chamam de uso proporcional da força, o que levou à morte do Genivaldo. E toda essa situação, o Bolsonaro apenas disse que lamenta e que espera justiça. A gente também espera, né? Justiça por Genivaldo. Sem dúvida. Karine e Carlão. Ricardo, parece que vai haver cortes, aí eu já está vendo cortes no orçamento. Quer dizer, são vários cortes, mas esse em especial são 3 bilhões de reais aí no Ministério da Educação. Realmente, como é que está acontecendo isso? É um corte mesmo? 3 bilhões de reais é significativo, né, Cadu? Exatamente. Carlão, nesse fim de semana o governo fez um pente fino e cortou recursos de vários ministérios, viu? Mas o que mais sofreu aí foi o MEC, que teve um corte aí de 3 bilhões e 230 milhões de reais. Parte dessa grana era de custeio das universidades federais e dos institutos federais, que agora temem a falta de recursos até para pagar a conta de luz. Uma situação grave e que pode repercutir negativamente tanto nas próximas aulas, administrativamente, né? Pode haver problema nas aulas, pode haver falta de luz, falta d'água dentro das universidades. É um problema que os presidentes dos sindicatos, das associações de professores estão alertando que a situação pode se agravar, até porque as universidades estão retornando às atividades presenciais. A próxima, uma medida alternativa pode ser o retorno às atividades remotas. Isso não deixa de ser cogitado. Esse tesouraço também acertou em cheio o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, que faz o Enem, né? O CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a instituição que banca as teses de mestrado, de doutorado, e a EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares que gerencia hospitais universitários de todo o Brasil. Esses cortes ainda vão sair no Diário Oficial da União. Eles fazem parte do plano de governo de tentar arranjar dinheiro para bancar o reajuste de 5% do salário mínimo que foi prometido no ano passado. Ou seja, o governo, a gente falou aqui na semana passada que o governo estava fazendo aí uns ajustes. Chegaram do Ministério da Economia um montante aí de 13 bilhões de reais, que era o dinheiro do Plano Safra, outras despesas discricionárias do mês que ultrapassaram o teto e que o governo precisava fazer um remanejamento no orçamento para poder pagar esse pessoal. O que aconteceu? Ele mandou cortar da educação para pagar o pessoal aqui do Plano Safra e também garantir o reajuste salarial. Agora, detalhe, Carlão, sobre essa questão o governo está no fim do prazo e o governo precisa resolver essa questão encaminhando o projeto, concedendo o reajuste aos servidores. Ou seja, primeiro tem que publicar no Diário Oficial da União no prazo final hoje, depois encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional, concedendo o reajuste salarial aos servidores de 5%. O Congresso Nacional aprovando tem que sancionar. Tudo isso tem que acontecer até o final de junho. Ou seja, o prazo apertou, o presidente Bolsonaro levou até o último momento para tomar essa decisão, porque tem a questão dos policiais federais, que ele prometeu dar 23% de aumento, não deu nem para os policiais, não deu nem para os servidores, ficou em silêncio e acabou que o governo agora tem que se desdobrar nessa situação. E o pior, é um tiro no pé, viu, Carlão? Porque os servidores públicos, ninguém está concordando com esse reajuste de 5%. E, inclusive, estão fazendo movimentos, piquetes contra esse reajuste. Então,
qual o caminho que o governo deve tomar, a quem ele deve agradar. Ele vai dar 5% de reajuste para os servidores e vai acabar não agradando, não tendo retorno político positivo para o lado dele, ainda mais que ele está lutando, está correndo atrás da reeleição dele. Agora, Carlão, para eu tentar complementar aqui uma informação que eu não dei agora há pouco, complementando a fala da Karime, eu ia dizer o seguinte sobre a questão do núcleo da esquerda. Eu ia falar também sobre o centro. É sempre importante aqui a gente estabelecer um equilíbrio nas nossas informações. Eu falei sobre a pesquisa e também depois falei sobre o caso Genivaldo, que é um assunto que repercute negativamente na campanha do presidente Bolsonaro. Agora eu queria ressaltar uma coisa, um fato político também que repercute no núcleo da esquerda. Importante a gente falar isso. No fim de semana, houve aquela reunião que a gente falou aqui com os movimentos populares. Agora saiu o resultado. O PT repercute aí essas reuniões do fim de semana e, segundo o partido, 87 movimentos populares aderiram à campanha do ex-presidente Lula, que indica uma adesão recorde desses movimentos populares. Esses grupos apresentaram uma pauta de reivindicações que envolve o fim das privatizações, a taxação das grandes fortunas, revogação da reforma trabalhista, enfim. O presidente Lula postou nas redes sociais dizendo que, caso volte a governar o país, ele conta com as cobranças e reivindicações desses movimentos populares que são necessárias para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Ou seja, foi um evento bastante positivo que repercutiu nesse fim de semana no núcleo da esquerda. Agora, falando sobre a terceira via, amanhã o Partido União Brasil anuncia o seu pré-candidato a presidente da República, que será o presidente da sigla, Luciano Bivar. Ele pretende fazer o lançamento aqui em Brasília, junto com Sérgio Moro. Um personagem ali para dar uma chamada no Ibope, né? E o principal nome de vice na chapa é a senadora Soraya Tronic, mas até o momento, vale ressaltar, não houve nenhuma divulgação oficial sobre o nome dela. Então, é possível que haja mudanças até a hora do lançamento oficial de mais esse candidato a presidente da República. Agora sim, Carlão e Karime. Cadu, para complementar a informação a respeito do corte do MEC, do governo federal, no Ministério da Educação, aqui no Amazonas, quase 10 milhões do orçamento do Instituto Federal do Amazonas deve ser reduzido após o bloqueio aí de 14,5% das verbas direcionadas às universidades e institutos federais, que foi anunciado pelo Ministério da Educação na sexta-feira. No Amazonas, o valor bloqueado deve ser de mais de 24 milhões de reais, pois a Universidade Federal do Amazonas deve ter redução de 15 milhões de reais neste ano, por causa da ação do governo aqui, segundo o levantamento do G1. Agora, Cadu, para finalizar, estão falando sobre a CPI do sertanejo, é isso? Tudo por causa de uma polêmica envolvendo o show do Gustavo Lima, que, enfim, explica pra gente essa questão, Cadu. Pois é, Karime, é uma questão muito séria, mas que está tendo um tom de brincadeira, né? Mas o bojo da situação tem uma certa seriedade, tem um fundo de verdade aí. Tudo começou, né, com o Gustavo Lima, ele fazendo as críticas, ele num show que ele fez, o apresentador fez declarações políticas, né, de apoio ao presidente Bolsonaro, de apoio às pautas do presidente Bolsonaro, falando sobre liberdade econômica, contra o comunismo, enfim, ele politizou o evento. E aí, logo em seguida, também o cantor, a dupla sertaneja, o Zé Neto Cristiano, acho que é esse o nome dele, né, gente? Me perdoem a memória. Eles fizeram um outro evento aí criticando a Anitta por causa da Lei Rouanet, né, dizendo que ela usa a Lei Rouanet para promover os eventos dela, e a Lei Rouanet é uma lei que utiliza recursos públicos para financiar artistas de pequeno porte, né? E é um recurso pequeno, né, que tem um valor individual aí. Então, mexeu com a Anitta, mexeu com todo mundo, né? Então o povo saiu em busca, fez uma investigação e descobriu que tem prefeituras pagando valores nababescos para o Gustavo Lima, para as duplas sertanejas, inclusive envolvendo dinheiro de prefeitura que seria dedicada à saúde. Estão dedicando para pagar artistas, inclusive numa cidade de Roraima, do estado de Roraima, tem um show marcado para uma vaquejada no mês de dezembro, em que a prefeitura pagou 800 mil reais,
E esse dinheiro já foi pago. E foram descobrindo que toda essa situação, que havia o favorecimento, né? As prefeituras estão tirando dinheiro de áreas essenciais para bancar festas, para bancar artistas, né? Agora, Karime, isso repercutiu nas redes sociais, hashtag CPI do sertanejo repercutiu em todo o Brasil e continua repercutindo. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando saber se isso vai bolar, né? Se isso, os parlamentares vão pegar a ideia, se alguém vai apresentar alguma coisa. Bom, apesar desse clamor nas redes sociais para se instalar uma investigação a nível de CPI, né, sobre esses contratos entre prefeituras, governos e cantores sertanejos, entre eles principalmente Gustavo Lima, né, parece que não vai sair da ideia, não vai sair das redes sociais. Primeiro, por alguns motivos, né? Segundo os líderes aí, 3 fatores aí podem atrapalhar a situação, né? Porque estamos na época de eleições. As convenções partidárias estão chegando aí e podem atrapalhar, essa CPI pode atrapalhar o andamento político do processo eleitoral. Segundo, que como a polêmica está relacionada a contratos entre prefeituras e os cantores, os deputados e os senadores temem, aí eles receiam que pode dar um tiro no pé aí, porque não é papel do Congresso Nacional fiscalizar assuntos envolvendo prefeituras e estados. Cabe ao Ministério Público, às autoridades, cuidarem desse assunto. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, mostramos aqui na semana passada, hein? A carreata organizada por escrivães e investigadores da Polícia Civil cobrando direitos trabalhistas, Karine. Exatamente. Um dos organizadores da manifestação, o investigador James Figueiredo, falou que o governador Wilson Lima não recebeu os manifestantes durante aí essa passeata. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Hector Silva. O governador do Amazonas, Wilson Lima, ignorou os escrivães e investigadores que foram até a sede do governo do Amazonas na quarta-feira cobrar o escalonamento da categoria. James Figueiredo, um dos organizadores da manifestação, considerou a situação como lamentável. Ele alegou que o governador estava externo, que o secretário estava externo, que todo mundo estava externo. Quer dizer, ninguém trabalha na sede do governo. Brincadeira, né? É até um absurdo o cara vir falar isso para servidor público. Eles estão se enganando, não conseguiram nos enganar. Agora é lamentável a postura do governador. Lamentável um homem público, um homem que representa o Estado, não aceitar uma comissão de servidores que estão aí há 10 anos sem terem promovido e com seus direitos atrasados, né, assegurados em leis, estão atrasados e o governador não quer sentar para conversar e pagar o que o policial tem direito. Segundo James, a categoria continuará mobilizada em busca da última parcela do escalonamento. Na última quinta-feira, os policiais foram até a Assembleia Legislativa do Amazonas se manifestar sobre o assunto. A presidente do Sindeipol, Sindicato dos Escrivães e Investigadores de Polícia Civil do Estado do Amazonas, Tarsila Martins, falou sobre a insatisfação da categoria com o governo do Amazonas. Hoje, as senhoras e senhores não ouvirão apenas minha voz, mas a voz de mais de 1.800 escrivães e investigadores que estão insatisfeitos pela falta de respeito e desvalorização do governo para com a gente. Eu vou iniciar o meu discurso falando sobre colegas do ano de 89 que ainda não chegaram ao topo da carreira, porque foram preteridos dentro da instituição. Quero falar da turma de escrivães e investigadores de 2001 que se encontram ainda na segunda classe e de muitos de vocês, assim como eu, que estamos há 11 anos sem progressão funcional. Estou falando aqui, senhoras e senhores, de desvalorização, de desrespeito com uma categoria, meus amigos, que é a base da Polícia Civil. Vejam bem, o atual processo de promoção de escrivães e investigadores só foi deflagrado judicialmente.
E é referente ao ano de 2016. Isso mesmo, 2016. E acreditem, apesar de haver uma decisão judicial, a lista finalizada está há 52 dias paradas na Casa Civil. E atrasada, tá? Essa tão sonhada lista de escrivães investigadores depende apenas de quê? De uma decisão judicial de que o governador cumpra essa decisão. É só isso que ele falta. Eu quero só que ele cumpra a lei. É só isso, cumpra a lei. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, justamente para cobrar alguma resposta do governo do estado, um grupo independente de escrivães e investigadores da Polícia Civil se reuniu com o deputado estadual Wilker Barreto para reclamar. Segundo o grupo, eles não receberam o pagamento e os direitos trabalhistas prometidos pelo governador Wilson Lima. Exatamente. A comissão que esteve na Assembleia Legislativa quer uma reunião com o governador para discutir esses pagamentos, que são garantidos por lei, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante a reunião com o parlamentar, os escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas explicaram que necessitam de uma reunião com o governo do estado para discutir soluções para o cumprimento da Lei de número 4.576 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação remuneratória de servidores da Polícia Civil do estado. A cobrança da categoria pede que o governador Wilson Lima efetue o pagamento da quinta e da última parcela prevista na Lei do Escalonamento, que deveria ter sido realizada ainda no mês de janeiro deste ano. O pagamento, inclusive, consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022, aprovado pela Assembleia Legislativa. No entanto, o Executivo não se manifestou para quitar a pendência financeira com os servidores da Segurança Pública, como explica o deputado estadual Wilker Barreto. Uma comissão de investigadores e escrivães, juntamente com o sindicato, que vieram à Assembleia com um único propósito: uma agenda com o governo. Ontem eles estiveram em manifestação, ninguém do governo se posicionou. E, para nossa tristeza, aqui também na Assembleia, ninguém do governo posiciona-se para encontrar uma agenda. Mas sabe por que não tem uma agenda? Porque o governo não tem argumento para não cumprir a lei que eles estão pleiteando. Vão contar com o meu apoio, porque o governo não paga porque não quer. Para a Tarsila Martins, uma das lideranças da comissão independente, o intuito do movimento é que o governo do Amazonas garanta os direitos dos policiais civis. O deputado nos recebeu hoje aqui a comissão, do movimento independente de escrivães e investigadores, para que pudéssemos explicar os nossos pleitos, o porquê que viemos até aqui à Assembleia. Tem 2 pleitos iniciais aí, que é a questão da promoção dos servidores da Polícia Civil, escrivães e investigadores, e o cumprimento da Lei 4576/2018, que é a que trata o escalonamento. Então nós viemos trazer esses pleitos aqui para que, junto à casa e com os outros colegas deputados, eles sensibilizem o governo a abrir uma agenda de reuniões para que a gente possa definir e discutir esses pleitos, que são pleitos importantes para a categoria. Hoje, os escrivães e investigadores somam quase 85% de toda a Polícia Civil e a gente quer respeito e valorização. Em nota, o governo do Amazonas informou que está negociando com a categoria o pagamento das promoções atrasadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 38 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Olha só, e atenção, hein? O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 termina amanhã, dia 31 de maio, hein? De acordo com o último balanço da Receita Federal, pouco mais de 28.800.000 pessoas, 800 mil declarações já foram enviadas. A expectativa é de que este número chegue a 34.100.000 até o fim do prazo, que é amanhã, Karine. Exato. Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo está sujeito a multa. O valor é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. Agora
são 6 horas e 39 minutos, 6 horas e 40 minutos e daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir em Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner foi nomeado neste domingo pelo Papa Francisco como novo cardeal da Igreja Católica. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite, aí começando a semana, segunda-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 94%. Olha só, começou hoje em Manaus a vacinação da influenza para 10 novos grupos prioritários. O repórter Hector Silva tem aí os detalhes. Após a chegada de novas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, começou a vacinação contra a influenza. Segundo a subsecretária municipal de Saúde, Aldenise Araújo, 10 grupos prioritários foram escolhidos de início para receber a vacina. Pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e passageiros urbanos, e isso aqui a gente destaca aqueles que têm que estar em exercício, ativo na atividade, tá? Trabalhadores portuários, funcionários, todos os funcionários do sistema prisional, adolescentes de 12 a 21 anos que estão com medidas socioeducativas, população privada de liberdade, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, tais como hipertensão, asma, diabetes, doenças renais, sejam elas dialíticas ou não, síndrome nefróticas, hepatites crônicas, cirrose e assim vai. A vacinação contra a influenza é feita com a trivalente, vacina que tem eficácia contra 3 tipos de cepas do vírus, H1N1, H3N2 e linhagem B Victoria, e está sendo ofertada em 171 salas de vacina com os endereços e horários de atendimento disponíveis no site censa.manaus.am.gov.br. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, foi nomeado nesse domingo pelo Papa Francisco como novo cardeal da Igreja Católica, Karine. Exato. Crítico das políticas do governo federal para a região e atuante nas pautas do Estado, como a defesa da Zona Franca de Manaus, Dom Leonardo será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Como cardeal, Dom Leonardo Steiner passa a fazer parte do órgão consultivo do Papa Francisco, além de ter a função de ajudar o pontífice na governança da Igreja Católica. Os cardeais com menos de 80 anos são os eleitores caso seja preciso escolher um novo Papa. É o caso de Dom Sérgio, que tem 71 anos. O arcebispo de Manaus será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Ele foi nomeado nesse domingo pelo Papa Francisco. Em entrevista coletiva hoje, Dom Leonardo Steiner disse que foi surpreendido ontem de manhã com a nomeação. O Papa Francisco simplesmente apareceu na janela da Praça São Pedro, em Roma, e apresentou os nomes dos novos cardeais. Eu primeiro fiquei meio incrédulo, porque existe muita conversa sempre, né? Mas uma outra coisa é quando chega o momento da nomeação e não tinha nenhum comunicado oficial. Eu creio que é uma alegria para todos nós da Amazônia. A nomeação minha não diz respeito apenas à minha pessoa. Eu não entendo assim. Nós sabemos como o Papa Francisco tem um carinho especial pela Amazônia e pelas igrejas que estão na Amazônia. Nós sabemos que no tempo da pandemia ele teve a delicadeza de ligar para nós.
E agora, com essa nomeação, mostra mais uma vez o quanto ele está próximo das nossas igrejas e está próximo da nossa região. Dom Leonardo disse ainda que continuará como arcebispo de Manaus e que nada vai mudar com sua nomeação para cardeal. Ele apenas vai precisar se ausentar algumas vezes quando for chamado para algum evento na Cúria Romana. A vida continua a mesma. Eu continuo em Manaus, exercendo aqui o meu ministério como bispo de Manaus e, é claro, participarei de diversas reuniões também no Vaticano. No mais, se houver a ocasião, participe também da eleição de um novo Papa, mas a gente pede a Deus que dê vida longa ao atual Papa. Além de Dom Leonardo, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César, também foi nomeado cardeal. A cerimônia de nomeação deve acontecer no dia 27 de agosto. Dom Leonardo nasceu no dia 6 de novembro de 1950 em Santa Catarina. De formação franciscana, é bacharel em filosofia e pedagogia e foi ordenado sacerdote em janeiro de 1978. Dom Leonardo foi nomeado bispo em 2005 pelo Papa João Paulo II e tomou posse como arcebispo de Manaus em janeiro de 2020, após assumir o cargo ocupado por Dom Sérgio Castriani. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, o assunto do dia hoje é a Marcha para Jesus, que foi bastante criticada, inclusive pelos evangélicos, que participaram do evento por fugir do objetivo principal, que seria o religioso, né? Que é reunir as pessoas a Cristo e ter se tornado um palanque político, até mesmo para quem nem é evangélico, como foi o caso do governador Wilson Lima. As vaias recebidas por ele no Sambódromo repercutiram até no meio político, não, Artemisa? Foi bem feio, né? Boa noite. Verdade, Karime. Olha, repercutiram em várias esferas, enfim, em todos os meios. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. A gente vê ali que já existe uma rejeição, né, do povo. Isso acaba refletindo mediante a própria administração do governador Wilson Lima. Devido à pandemia, ele que é réu, né, pelo Superior Tribunal de Justiça e já mostra também uma certa fraqueza política. Em relação a ele ser réu no Superior Tribunal de Justiça, pesam aí, né, sobre o governador uma suposta, né, compra superfaturada de ventiladores pulmonares e também que ele seria, então, líder de uma organização criminosa. Aí a gente se pergunta, né, Karime, Carlão e ouvintes, e se a eleição fosse hoje? Bom, mediante esse fato que ocorrido lá no Sambódromo, né, esse episódio, e também as pesquisas de intenção de voto para o governo do Amazonas, se hoje nós tivéssemos a eleição, o Wilson Lima não conseguiria, então, vencer, né, para o governo do estado do Amazonas. Bom, mas antes do discurso do governador, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, foi o primeiro a falar antes do governador. Davi também não foi muito bem recebido pelo público local, mas ele conseguiu reverter imediatamente. Ele foi vaiado inicialmente, né? Bolsonaro também não aplaudiu durante o discurso de Davi Almeida. Isso mostra aí que as críticas que ele fez ao presidente Bolsonaro, algumas semanas atrás, isso daí acabou refletindo também, né, nas críticas em relação ao público, né? O público que não recebeu muito bem o prefeito, mas ele conseguiu reverter. E aí, quando chegou a vez do governador Wilson Lima, que ele foi falar, né, só que as vaias, realmente, ele foi vaiado durante todo o discurso, foi chamado de assassino, genocida, teve algumas expressões, né, com um dedinho voltado para baixo, né, referente à administração, enfim, referente ao governo dele. Davi levantou na hora para tentar defender ali o governador, pediu para que o público parasse de vaiá-lo, mas enfim, o discurso dele foi bem rapidinho, porque nem os aplausos de Bolsonaro conseguiu, né, salvá-lo ali naquele momento. Bom, o governador, essa manifestação toda que ocorreu, né, mostra, como nós já falamos aí, a fraqueza dele mediante ao governo do estado do Amazonas, mediante a administração dele.
Eu conversei hoje à tarde com o ativista político Braia Douzani e ele fez aí uma avaliação do evento que ocorreu, referente também ao governador, e também disse que o evento perdeu o seu propósito. Vamos ouvir então o articulista político Braia Douzani. A pergunta que fica é: o que fizeram com a Marcha para Jesus? Quando foi que a marcha perdeu o seu propósito de unir as igrejas cristãs em louvor e oração? O que nós vimos no último sábado não é nenhuma novidade. Mais uma vez, a classe política querendo se aproveitar da fé das pessoas. Jesus foi o coadjuvante da história. Os protagonistas foram a mentira sobre a Zona Franca de Manaus, o populismo de um governador vaiado e rejeitado e um prefeito que insiste em querer dar sobrevida a um governador que definitivamente nada tem a ver com as causas cristãs e evangélicas. Então, de todo o coração, eu espero que Jesus volte a ser o centro de um evento que carrega o seu nome. Isso é o mínimo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o resumo, da avaliação, enfim, da análise do articulista político Braia Douzani. Para o deputado estadual do Republicanos, Dermilson Chagas, as vaias ao governador Wilson Lima demonstram aí o reflexo da má administração dele. Vamos ouvir. Essa situação mostra que o governo não está correspondendo à expectativa de um povo sofrido, um povo que não aguenta mais o descaso, o desrespeito. Então essas vaias mostram para o governador que uma boa parcela da população está insatisfeita. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas. Eu conversei também com o deputado Serafim Correia e, segundo ele, misturar política e religião, isso nunca dá certo. Vamos ouvir então o deputado Serafim Correia do PSB. Na hora em que misturam as duas coisas, isso não dá certo nem para Jesus, que por certo não aprova essa postura, e nem dá certo para os políticos, que terminam sendo repudiados pelos próprios fiéis que foram atendendo a Marcha para Jesus. Esse é o meu entendimento. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos o deputado estadual Serafim Correia, já o coronel Menezes, ele que é do mesmo partido de Bolsonaro, do Partido Liberal, aliado de Bolsonaro e é pré-candidato ao Senado. Ele fez uma avaliação positiva do evento, deixou claro que Bolsonaro foi convidado pela OMEAN, Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, que organizou o evento. Então vamos acompanhar agora a avaliação então do coronel Menezes. Ele foi muito atencioso durante o transcorrer do percurso, saindo, inclusive, abandonando o trio por diversas vezes, Vou lembrar que ele foi convidado. E com aquela multidão de pessoas, a OMEAN hoje estimou em mais de 800 mil pessoas, Então, para vocês terem uma ideia da dimensão desse evento. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o coronel Menezes, ele que é pré-candidato ao Senado pelo PL. Bom, ele falou aí em 800 mil pessoas no evento, mas os organizadores falam em 400 mil pessoas, E uma matéria da prefeitura fala em 100 mil pessoas. Bom, para o cientista político Breno Rodrigo Leite, a Marcha para Jesus, para ele, não é somente um evento religioso, mas também de ativismo político. E segundo ele, não é de agora, o vínculo de igrejas evangélicas e líderes religiosos com partidos políticos. Vamos acompanhar então a avaliação do cientista político Breno Rodrigo Leite. A questão dessa participação de candidatos em eventos públicos e eventos religiosos, como foi o caso aí da Marcha para Jesus, tem sido uma constante, Artemisa, da política brasileira.
a presença de personagens da política, do meio artístico também, né? Vimos recentemente pessoas que participaram de eventos, muitos eventos também que contaram com verba pública, com dinheiro público, também fazendo ativismo político, fazendo propaganda política. Então, tem sido uma coisa relativamente frequente, né? Infelizmente, a legislação coíbe isso, mas aí muitas vezes essa legislação e a própria judicialização desse assunto, que me parece ser uma coisa bastante complicada também, muitas vezes apresenta um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o cientista político Breno Rodrigo Leite, que disse, né, que na verdade esse evento, um evento religioso, há muito tempo tem sido usado também, segundo ele, para ativismo político. Mas fica a pergunta em relação a quem pode fiscalizar. O Ministério Público do Amazonas está, enfim, avaliando, investigando o que tem ocorrido. Será que tem sido usado realmente a máquina para esses eventos? Esses eventos estão sendo feitos de palanque, enfim, palanque político, né? Vamos deixar questão, então, né? Ficam todas essas questões, inclusive para você que está acompanhando a gente, ouvindo a gente, né? Se responder e avaliar. Exato. Né? Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau. 6h55. 18 horas. E agora nós vamos com a previsão do tempo, em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Vamos lá, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 97%. Mix. Olha aí, pessoal, escuta esse levantamento. No Amazonas, 2,3% dos adultos se declararam homossexuais ou bissexuais. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE. Essa foi a primeira vez que o órgão coletou dados sobre a orientação sexual da população brasileira. E na pesquisa, mais de 60 mil pessoas se declararam homossexuais. A maioria em Manaus, são quase 56 mil pessoas. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Nathalie Moraes. No Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde e Orientação Sexual Autoidentificação da População Adulta, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a primeira vez que esse dado é coletado entre a população brasileira e na avaliação do Instituto ainda pode estar subnotificado. Aqui no Amazonas, dentre 2,6 milhões de habitantes de 18 anos ou mais, 2,5 milhões se declararam heterossexuais e 60 mil, o que corresponde a 2,3%, se declararam homossexuais ou bissexuais. E 97 mil pessoas, o que corresponde a 3,7%, não souberam ou não quiseram responder sobre a sua orientação sexual. Em Manaus, entre os 1,5 milhão de habitantes de mais de 18 anos, 1,4 milhão se declararam heterossexuais. 46 mil, o que corresponde a 3%, se declararam homossexuais ou bissexuais. E 56 mil pessoas não quiseram responder sobre a sua orientação sexual aqui na capital amazonense. Considerando somente as capitais brasileiras, o percentual de pessoas que se declararam homossexuais ou bissexuais no Brasil foi de 2,8%. Essa foi a primeira vez que o IBGE coletou dados sobre orientação sexual da população brasileira, como explica o diretor do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. É a primeira vez que o IBGE divulga uma pesquisa sobre o tema orientação sexual. Por isso, ela está classificada como de caráter experimental. É necessário que o levantamento atinja um grau de harmonia, cobertura e metodologia
tecnologia. Adotamos o mesmo padrão de investigação que vem sendo desenvolvido por outros países. E dentro da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, realizada em 2019, aplicamos uma única pergunta direcionada aos moradores de 18 anos para cima. Em cada domicílio, os entrevistados foram selecionados de forma aleatória, dentre os moradores da casa. Essa pessoa poderia responder diretamente ao agente de pesquisa do IBGE ou poderia optar por responder diretamente ao aparelho coletor, sem o conhecimento do pesquisador. Dessa forma, buscou-se assegurar a privacidade do informante. Um dado que chama a atenção é que aqui no Amazonas, mais de 22,3 mil crimes contra a população LGBTQIA+, foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no último ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São cada vez mais frequentes as manifestações públicas de repúdio ao governador Wilson Lima. A última no sábado, no maior evento evangélico do Amazonas, ele foi vaiado em meio a mais de 80 mil pessoas no Sambódromo de Manaus. No meio político, os apoiadores de Wilson Lima já discutem a possibilidade de ele fazer campanha só em ambientes controlados, ou seja, juntar nos eventos número suficiente de convidados já devidamente instruídos a não protestarem. Em breve, o governador terá que depor no processo em que é acusado de comandar um esquema de compra superfaturada de respiradores. A audiência acontecerá em meio ao turbilhão da pré-campanha eleitoral. Entre outros, será um grande evento negativo de grande repercussão local e nacional. Não há prazo para o julgamento final da ação em que Wilson Lima é réu, o que significa que o fato em si perdurará como uma nuvem de temporal sobre a cabeça do candidato à reeleição. E tudo isso terá consequências, outras consequências até outubro, a data da eleição. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.